Você que está acompanhando aqui a equipe do Pinga Fogo, a gente vai contar uma história para você que com certeza vai te deixar revoltado, assim como me deixou revoltado. Estou aqui com a dona Edna, estou com a Tamires, que é a filha dela. A gente optou por fazer essa entrevista dessa forma para não identificá-las, porque a situação ela é bem revoltante mesmo, mesmo. Quantos anos você tem, Tamires? Eu tenho 11 anos. 11. Esse fato aconteceu quando, você se lembra? Aconteceu dia 19 de abril de 2022. Do ano passado, então. Foi na sua escola? Foi. Tá. Mãe, vou deixar a senhora falar mais do que ela, porque eu percebo que a senhora tem uma revolta muito grande com isso. O que fizeram com a filha da senhora? Conta para quem está nos acompanhando, o que aconteceu? Então, no dia 19 de abril de 2022, eu estava na minha casa, quando as minhas duas filhas chegaram e a mais pequenininha veio correndo, falando que a minha filha estava triste, chorando porque ela tinha sido ofendida por uma profissional de educação, né, da nossa cidade, dentro de sala de aula. E eu fui perguntar para minha filha, na hora que ela chegou mais próximo, o que tinha acontecido, e ela veio me relatar que ela estava na sala de aula, fazendo atividade em grupos, e tinham 3 tipos de desenho, se eu não me engano, na época, 3 a 4 tipos de desenho, e ela tinha pintado um desenho, e o desenho que ela tinha pintado, ela tinha terminado de pintar, ela foi pedir o outro mais legal que tinha, era um do Saci Pererê. Ela tinha falado que o que mais legal depois era o do Saci Pererê. E ela pediu, se dirigiu até a mesa da profissional de educação e pediu para ela um desenho. E a profissional colocou as mãos na mesa e olhou para ela e falou assim: mas você sabia que você é verdadeiro Saci Pererê? Porque você é fofoqueira, linguaruda e caçadora de confusão. E no mesmo instante a minha filha catou o desenho, sentou na mesa e ficou triste. Ela falou que naquele momento o chão dela se abriu, ela queria se enfinhar no chão, de tanta vergonha, de tão mal que ela ficou se sentindo. E aí ela disse que a profissional de educação, no momento, percebeu que tinha ofendido ela e perguntou para ela: você ficou triste? E ela falou que não tinha ficado porque ela estava com muita vergonha de falar perto de todos os amiguinhos que ela tinha ficado triste. E isso, lógico, que revoltou a senhora, mãe. A senhora tomou as suas providências enquanto mãe. Sim. No mesmo instante que eu fiquei sabendo, eu não deixei nem ela tirar o uniforme da escola, almoçar, nada. Eu catei e comecei a chamar a polícia, ligava, e a polícia falou que era para mim sim, dirigir até a escola, que eles iriam ir, mas não foram. E aí eu chamei a guarda municipal, era por volta de umas 1 e pouco da tarde, se eu não me engano, quando eu já estava no local. E eles pegaram e foram chegar por volta de 4 horas, 4 e alguma coisinha da tarde. Mas depois de muitas tentativas ligando para eles. Que insistir para que alguma autoridade atendesse a ocorrência da senhora, que a senhora se revoltou com isso, queria formalizar uma denúncia. Sim, tive que insistir. E depois de muito insistir, eu já estava praticamente perdendo a minha paciência. Eu acho que eles perceberam no telefone. Aí eu falei para eles que eu iria chamar a imprensa. Aí eles apareceram. Só que aí é o seguinte, essa mãe fez a parte dela, mas as autoridades não fizeram a parte deles. A polícia não foi, a guarda municipal ouviu o que a mãe tinha a dizer, ouviu o que a professora tinha a dizer. A senhora percebeu o apoio, a guarda estava ali para apoiar a senhora enquanto vítima, ou a filha da senhora nessa história? Não, eu não me senti apoiada. Ali eu senti apoiada só eu, na minha filha em mim e nós em Deus. Porque na hora que eles chegaram, a profissional de educação não se encontrava no local, ela estava em outro local, e eu pedia para que eles fossem comigo buscar ela, que ela estava próximo dali, e para a gente ser encaminhado para a delegacia. E eles falaram para mim que eles não poderiam encaminhar a gente para a delegacia sem antes ouvir ela primeiro. Quem ia ouvir? A guarda? A guarda. A guarda municipal ouviu a senhora, ouviu a filha da senhora? Ouviu eu. Ouviu a senhora. Isso dentro da escola? Dentro da escola. Eles ouviram a professora também? Aí eles falaram para mim que eu teria que voltar no outro dia de manhã cedo, na hora que a profissional de educação estivesse no local, para que ele ouvisse ela também, porque ele tinha ouvido já a minha versão. Peraí. A guarda municipal ouviu a senhora, marcou para o outro dia para ouvir a professora? Nós duas juntos. E a criança.
Eles colocaram vocês com a professora? Fizeram uma cariação com a minha filha dentro da biblioteca, com a professora, com a profissional de educação, com os profissionais da educação que estavam ali, a minha filha e eu, sem a presença do Conselho Tutelar. Até então, eu fiquei implorando para eles chamarem o Conselho Tutelar, porque minha filha era menor, e fiquei pedindo para que eles encaminhassem a gente para a delegacia. Mas essa não é a função da Guarda Municipal. Eles explicaram isso para a senhora que não era a função deles? Não, não explicaram nada. Em algum momento isso foi parar na delegacia? Sim, aí depois de tudo isso, por volta do outro dia, de umas 11, 10, faltava poucos minutos para 11, ou se eu não me engano já eram umas 11 e alguma coisa, porque faltava muito poucos minutos para bater o sinal da escola. Eles falaram para mim assim, agora a senhora pode subir para a delegacia e fazer o boletim de ocorrência. Eu até assustei, porque eu falei, vocês não vão encaminhar a gente, porque eu estou longe, não vai dar tempo de eu chegar antes do almoço, e eles fecham para almoço. Eles falaram assim para mim que não podia colocar eu dentro da viatura e nem minha filha encaminhar até a delegacia. Aí eles não levaram a senhora para a delegacia? Não levou. Esse caso é uma sucessão de erros, porque a guarda não é a função da guarda fazer isso, ainda mais promover uma acariação, não é a função da Guarda Municipal. Isso foi parar na delegacia, isso deu sequência e foi parar na justiça. A revolta não é só da mãe, a revolta é de todos nós. Porque o que deu esse caso, dona Edna? Explica para quem nos acompanha. Não deu em nada. Eu estou me sentindo desamparada pela lei. Porque fizemos tudo o que tinha que fazer na delegacia, o delegado encaminhou para o fórum, e lá no fórum eles simplesmente arquivaram o processo. Não fui chamada para nenhuma audiência, nada. E isso demorou, assim, do dia do fato até o dia de ser arquivado o processo, em torno de 2 meses, mais ou menos, se eu não me engano, em torno de uns 2 meses. Foi assim, foi muito rápido. Então, quer dizer que a professora... É difícil até para dizer isso. Mas a professora chamou a filha da senhora de Saci, fez uma associação dela com o personagem. Tudo aconteceu de uma forma tão acelerada para eles arquivarem. Qual que é o sentimento enquanto mãe, enquanto vítima dessa história? Enquanto uma mãe guerreira, uma mulher preta, tem que lidar com isso, com a filha. Como que a senhora se sente? Eu confesso que eu estou sem palavras. Eu me sinto, na verdade, injustiçada, desacreditada da lei do homem. Porque eu fiz tudo conforme a lei pede do homem. Eu procurei ajuda, procurei justiça da lei do homem. E eu me senti desamparada. Assim, é um sentimento de revolta, de tristeza, de saber que não tem justiça para a gente. E eu queria saber uma coisa, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vamos ser, de cor preta, ofendidos e não vamos ser justificados? Não vamos ter justiça para nós? Até quando? Porque, assim, a minha filha carrega isso até hoje. Ela se olha no espelho, ela carrega isso até hoje. Só eu sei as coisas que ela fala para mim. Só eu sei o quanto ela fica triste por causa do cabelo dela, por causa da cor dela. E ela não sentia isso. A mãe, quando a gente falava aqui fora do ar, a mãe não lembrava da data. Mas foi a filha que lembrou. Porque isso não saiu da cabeça dela. O que você vai ser quando crescer também? Eu tenho um sonho de ser juíza. Juíza. Para julgar de uma forma correta, para não cometer injustiça, como estão fazendo com você, né? Sim. Segue em frente, tá? Você vai ser uma grande juíza, eu tenho certeza disso. Não deixe que ninguém limite o que você quer ser. Combinado assim? Sim. Mãe, acho que é a sua força que dá força para ela. É a força dela que dá força para a senhora também. Eu vejo as lágrimas nos seus olhos. Dessa história toda, que dá para fazer é um resumo de amor de uma mãe com a filha, mas uma revolta também de uma sociedade que está bem longe de não discriminar. Sim.
Verdade, eu me sinto assim, sabe? Toda vez que eu tenho que lembrar dessa situação, porque ela não sai, né? Não vai carregar pro resto da vida. Toda vez que eu tenho que lembrar dela, eu sofro. E eu sofro de saber que eu procurei tanta ajuda, tanta ajuda. Procurei tantos advogados para me ajudar e ninguém se dispôs. Eu fiquei abandonada. Nem lei, não teve lei pra gente. Só quem passa sabe, diante de Deus. Só quem passa sabe. Eu sempre procurei tratar todo mundo com igualdade. E saber que fizeram isso com a gente. Eu nunca imaginava, assim, na vida real, em passar por isso. E a gente passamos. De verdade. A gente passou. É dolorido. É dolorido. Hoje eu não confio em nenhum tipo de profissional, seja da justiça, seja da educação, porque eu me sinto desamparada. Somente amparada por Deus.